Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso canal sobre assuntos laboratoriais. Eu sou o Bruno Tebaldi e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conhecimentos específicos necessários para a gente poder trabalhar na área de citologia. E nesse caso, independente se for uma citologia ginecológica ou não ginecológica, a gente vai precisar dos conhecimentos bem parecidos. Então a gente vai falar sobre conhecimentos de tecnologias, conhecimentos de acadêmicos também que a gente precisa ter. Então tudo isso a gente vai falar um pouquinho hoje nesse vídeo, tudo bem? Antes da gente começar, pessoal, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, põe o jaleco e vamos para o laboratório. Bom, então você decidiu entrar para a área de citopatologia. Os senhores chegaram até aqui pelas suas próprias pernas. Ninguém, absolutamente ninguém, os convidou. E aí agora você quer fazer um curso, né, na área da citologia, e você talvez vai ver ali a grade do curso e você vai ver um monte de coisas dentro dessa grade. E algumas delas são comuns a vários outros cursos, por exemplo, anatomia, fisiologia, a gente estuda em vários cursos da saúde, se não todos eles, né? A gente acaba estudando. Boas práticas de laboratório, biossegurança, tudo isso é necessário. E aí todo profissional da área da saúde vai acabar estudando isso de alguma maneira. Mas o que pra gente que trabalha na citologia é importante conhecer? Bom, uma das coisas importantes é biologia celular, obviamente. A própria citologia, o estudo da célula, né? Você vai estudar a célula para você conhecer as estruturas celulares, conhecer as organelas celulares, conhecer de núcleo, porque, na verdade, pode ter algumas variações dependendo da área da citologia que a gente está estudando, mas a grande maioria de todas as alterações malignas que a gente vai observar acontecem no núcleo da célula. E aí existe um motivo para isso acontecer, porque o núcleo da célula é onde são sintetizadas as proteínas, é onde acontece a divisão celular, né? A divisão de cromossomos, aquela célula vai se dividir, ela vai sintetizar determinadas proteínas para que ela possa desempenhar um determinado papel. Então, tudo o que vai acontecer, quer dizer, tudo não, mas uma maior parte, né? A grande maioria de tudo que vai acontecer em processos de malignidade acontecem no núcleo. Então o núcleo vai aumentar de tamanho, a cromatina, que é algo que a gente precisa saber o que é. Né? O que é a cromatina? A parte do DNA que está ali, né? Dentro da célula, dentro do núcleo da célula. Então ela vai ter uma conformação diferente do normal, o núcleo aumenta de tamanho, ele perde o contorno, ele vai sofrer uma série de alterações. Mas para você saber o que é uma célula alterada, você tem que saber o que é uma célula saudável, uma célula normal. E como é que você vai saber isso se você não conhece nada de biologia celular? Né? Você não conhece como as células se multiplicam, né? A mitose das células, como é que se dão as mitoses. Aí você vai ver uma figura de mitose no esfregaço citológico e não vai saber o que é, porque você também não entende que o núcleo, no momento do processo da mitose, ele sofre algumas alterações. Você vai aprender sobre organelas citoplasmáticas, como a mitocôndria, por exemplo, que é a responsável pela respiração celular, a síntese de energia, né? É dali que sai a energia das nossas células. E por que isso é importante? Porque aí você vai entender por que pessoas que normalmente têm estágios avançados de câncer, elas ficam anorexicas, porque as células malignas, elas competem com o alimento, né? Então, elas vão também gerar muita energia ali para aquele tecido canceroso, né, e tal.
Então, tudo isso que a gente vê em biologia celular, a gente vai aplicar uma boa parte disso na citopatologia. Uma outra parte é a histologia, perdão. A histologia a gente também aprende junto com biologia celular e a gente também vai entender que uma quantidade de células que têm características semelhantes que estão agrupadas formam um tecido. Então, óbvio que se um grupo de células está apresentando um aspecto de malignidade, é muito possível que esse tecido vá apresentar num determinado momento de forma micro ou macroscópica, dependendo do tempo, vai apresentar alterações que deem para a gente a ideia de que aquele tecido está composto por células malignas. Então, essa parte toda de biologia celular é importante, né? Biologia celular e histologia é importante a gente conhecer. Uma outra coisa interessante da gente conhecer é a própria microbiologia, né? Bactérias, fungos, protozoários, vírus, né? Alguns não faz parte da microbiologia, mas alguns eumintos também vão estar ali inseridos. A gente pode encontrar na citologia cérvico-vaginal, a gente acaba encontrando. É raro, é difícil de encontrar, mas acaba encontrando. Mas a parte da microbiologia é muito importante. O que são cocos, o que são bacilos, o que são vírus, qual é a estrutura dos vírus, qual é a estrutura dos fungos, como é que funciona. Isso é importante a gente saber, porque quando a gente vai para a microbiologia específica da citopatologia cérvico-vaginal, por exemplo, a gente já vai com uma ideia do que a gente vai encontrar. E aí, quando a gente olha no microscópio, é mais fácil de detectar, né? Então, a própria patologia é uma outra área importante. Como é que se dão os processos patológicos? O que é fisiologia e o que é patologia? O que é um processo fisiológico, um processo normal, e o que é um processo patológico, um processo causado por algum agente externo, né? Então a gente tem que entender que às vezes a gente pode ter alguns processos patológicos que a gente vai ter que ter conhecimento. Existem momentos em que as células se incham porque tem líquido dentro do núcleo ou líquido dentro do citoplasma e vai provocar alguns vacúolos, e a gente lembra que existe alguns tipos de degeneração celular, a degeneração hidrópica, por exemplo, que vai dar exatamente essa ideia de bolhas dentro da célula, né? Então, a patologia vai falar um pouco sobre isso. A gente vai entender o que é um processo dentro da matéria patologia, o que é um processo inflamatório, o que é um processo oncótico, né? O que é um processo maligno. Então, a gente vai ter um pouquinho de conhecimento disso, e quando a gente vai estudar a citologia propriamente dita, a gente já está mais ou menos preparado para aquilo ali. Uma outra coisa importante que a gente precisa conhecer a respeito da citopatologia são as técnicas novas que aparecem, as tecnologias novas que aparecem. Antigamente, a gente fazia citologia em meio líquido com uma citocentrífuga. Botava lá uma centrífuga diferenciada, botava lá na citocentrífuga, ela ia e fazia lá aqueles imprints, né, que ficavam ali na lâmina. Agora a gente tem alguns processos que são feitos a vácuo, aí fica ali num carimbinho, falei até disso já, fica num carimbinho, a gente vai lá e faz um imprint na lâmina. Então a gente precisa estudar as tecnologias novas, as técnicas novas, as variações das técnicas que às vezes podem acontecer, né? A gente monta as lâminas com um determinado tipo de meio de montagem e a gente pode substituir por outro. Então a gente vai estar sempre tendo que fazer algumas atualizações para que a gente não fique para trás e a gente sempre esteja trabalhando com as tecnologias mais atuais, as tecnologias mais recentes, beleza? Pessoal, lembrando só de vocês deixarem um like aqui no vídeo, tá? Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que talvez estejam interessadas nesse tipo de assunto de laboratório. Compartilha, comenta aqui também, né, quais são os conhecimentos que você precisa ter para trabalhar na sua área de laboratório, ou se você já está estudando para trabalhar na área de citologia, o que você está aprendendo agora nesse momento? Tem tido dificuldade com alguma coisa? Né? Coloca aqui para a gente conversar um pouquinho, falou? Mas voltando aqui para o nosso assunto, a gente vai ter que ter um conhecimentozinho também sobre genética. Nada mais justo,
já que a maior parte de toda alteração celular maligna acontece no núcleo, a gente vai ter que ter algum conhecimento sobre genética. Talvez a gente não vai utilizar o conhecimento de genética no que diz respeito a quantas pessoas vão nascer com esse determinado tipo de doença, quantos daquela ali, né? Mas a gente entender alguns genes que que podem estar propensos a sofrerem alterações. Então a gente pode, inclusive, fazer um mapeamento genético para a gente ver quais são as propensões que nós temos de desenvolver um determinado tipo de câncer. Pode ser que eu não desenvolva um câncer ósseo, mas posso desenvolver um outro tipo de câncer no pâncreas ou qualquer outro lugar. Então, o mapeamento genético vai me ajudar a me prevenir contra esses tipos de lesões, de cânceres, né? Então, a parte genética ela vai ser também extremamente importante da gente estudar, principalmente quem for para a área de pesquisa, vai estudar bastante isso, porque você vai ter que entender certos genes, certas proteínas que você vai manipular para, sei lá, evitar ou para criar algum medicamento ou para modificar determinados tipos de célula que vão combater aquelas células malignas, como as células NK, por exemplo, que são células que combatem células malignas, mas por algum motivo ela não consegue detectar aquele processo maligno, e então ele não vai lá para destruir aquelas células que estão começando ali o processo maligno. Então talvez modificar algumas dessas células para que elas possam detectar com mais precisão esse tipo de alteração. Existem alguns estudos com com alguns linfócitos para que eles possam liberar certos tipos de anticorpos específicos, né, para esse tipo de situação. Então a gente também vai ter um pouquinho de conhecimento de genética. Um conhecimento muito, muito, muito importante que ninguém que trabalha na citologia pode negligenciar é o conhecimento de microscopia. Existem várias situações em que a gente vê pessoas que têm um conhecimento teórico muito bom, mas quando vai para o microscópio, elas não sabem manusear o microscópio, não sabem ajustar o foco, não sabem ajustar as oculares para os olhos poderem ficar bem posicionados. Então, a microscopia é extremamente importante, porque tudo que você vai fazer, você vai precisar do microscópio. Você vai fazer citologia de mama, citologia de tireoide, cérvico-vaginal, pulmão, líquido, não importa de onde seja a citologia. Você vai ter que colocar eles no microscópio para poder fazer a verificação. Então você tem que treinar no microscópio. O conhecimento que talvez você vai treinar a maior parte do seu tempo na citologia é o microscópio. E mesmo depois de tempo, de anos você usando o microscópio, você ainda pode cometer alguns erros. Existem microscópios hoje mais modernos, que antigamente eram aqueles microscópios que a luz batia, só podia usar de dia. A luz do sol batia num espelho e ele subia para a pessoa fazer visualização. Depois foi mudando, aí veio o microscópio com aquela luz amarela, né? E depois agora tem com luz de LED, luz halogênica. Agora eu tenho até um aqui que eu comprei recentemente. Tem uns que você consegue acoplar uma câmera para jogar direto para o computador, né? Ou para uma tela para você visualizar. Tem alguns que tem as objetivas, que eles chamam de plana cromática, de campo infinito. Tem um monte de coisa. Então, mais uma vez falando sobre as atualizações da tecnologia. Você se atualizar para você conseguir entender quais são as novas tecnologias e no que isso pode te ajudar, né? Então, é interessante a gente ter um conhecimento de biotecnologia, né? Tecnologia voltada para a nossa área da citologia aqui. Tá? Então, a gente precisa ter esses conhecimentos. Dentre todos os conhecimentos que eu falei, o que você nunca vai poder deixar de ter, você vai ter que treinar isso todas as vezes, todos os dias da sua vida, enquanto você estiver trabalhando na citologia, é a microscopia. Então você precisa saber quais são as partes do microscópio, como é que ele funciona, se o que você vai fazer precisa de óleo de imersão ou não, quais são as oculares que podem ser utilizadas, as objetivas que podem ser utilizadas. Tá? Então
se você está pensando em estudar a citopatologia, se empenhe em fazer cursos que você possa estar diante de um microscópio. Curso, você pode fazer um curso técnico ou a faculdade para se especializar na citologia, mas faça cursos de extensão. Cursos de extensão para microscopia. Se você tiver algum curso que seja próximo de você, que tenha esse curso específico de microscopia, faça, que você vai ter muita ajuda nessa área aí. Falou, gente? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Eu gostaria de pedir mais uma vez que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal caso você não seja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe esses vídeos com outras pessoas. Não deixa de ir lá no meu perfil no Instagram, é o tebaldi.citologia, vou deixar aqui para vocês, para que vocês também possam acompanhar. Eu coloco lá muitos casos clínicos, toda semana eu coloco um caso clínico lá na terça-feira, e na sexta-feira eu discuto esses casos clínicos para o pessoal poder ter um pouquinho mais de conhecimento. A gente fala de muita coisa lá também, tem várias postagens falando sobre citopatologia lá. Tudo bem, pessoal? Até a próxima!